se a gente quer realmente tocar o céu hoje, se esse lugar é o lugar santo que a gente fala, nós vamos ter que fazer coisas para alcançar a santidade aqui dentro. E a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos nos entregar. Primeiro de tudo, Deus não planta semente nova em terreno velho e sujo. Então hoje, nós vamos clamar para que venha o fogo do céu. E este fogo vai queimar esse lugar. Se vocês saírem daqui do mesmo jeito que entrou, de nada valeu. E a minha oração para o Espírito Santo era: Espírito Santo de Deus, se as pessoas que aqui estão, elas não forem transformadas, se elas não acharem um motivo a mais, que o Senhor não nos deixe sair daqui. Que o Senhor não nos deixe nem olhar, porque nós queremos ser homens melhores, mulheres melhores, filhos, esposas, pais melhores. Eu vou dar uma chance a vocês. Se vocês quiserem ir embora e olhar para trás, é a última chance. Alguém quer ir embora aqui? Alguém? Olha para trás, a última vez. Olha para trás, vê o que você vê aí. Nada, né? É isso. Porque a partir de hoje, nós vamos olhar para frente. E o que eu tenho a oferecer para vocês é um caminho de cruz. É isso que nos resta. Tudo que eu falar vai terminar ali. Tudo que eu disser fazer vai terminar ali. E se você quiser ir embora, é normal. As pessoas, quando elas estão próximas do milagre, elas recuam. Elas dão um passo para trás. E agora é a hora. Caso você não queira, eu vou te dizer que você vai viver a maior tarde da sua vida. E não é eu que estou falando, é o Espírito Santo que fala em mim para que eu fale para vocês. Vocês creem nisso? Então fala amém. Eu creio. Eu vou viver o novo. E o meu caminho é cruz. Que bom. Bora lá? Bora para o que interessa? É a partir de agora que nós vamos aprender com tudo que esse Cristo maravilhoso nos deixou. E olhando aqui, olhando para vocês, eu me pego e penso assim: Senhor, eu sou indigno de estar aqui. Eu sou mais pecador do que todos eles juntos. E por que que o Senhor me escolheu? Isso vem deixando o meu coração atrito. Porque eu falo, tem pessoas muito melhores que eu, mais capacitados, mais inteligentes, uma oratória melhor. E por que que o Senhor me escolheu? Perfeito, imperfeito que sou, infiel que sou, porque eu sou infiel. Deus me encontrou várias vezes. E eu sempre olho para trás. Até hoje. A partir de hoje eu não vou olhar para trás mais. A partir de hoje não vai ser como eu quero. Vai ser como o Senhor quer. Amém? Eu não costumo escrever pregação. Mas ultimamente eu tenho acordado e Deus tem falado assim: escreve alguma coisa, escreve uma linha. E Ele me instruiu a escrever assim, ó. Isso é para vocês. Sinta-se grato por eu ter escolhido você para estar aqui hoje. Você está grato? Muitas vezes tem dores, choro, mas eu olho para quem não tem condição nenhuma, para quem não tem capacidade nenhuma. E a leitura que eu vou trazer para vocês hoje é sobre uma pesca milagrosa. Mas para que eu fale para você, ela precisa
ter acontecido na minha vida primeiro. Deus, ele manda ao pregador uma passagem, mas que serve muito mais para o pregador do que para vocês. E de antemão, tem muitas pessoas que me conhecem, eu vou me apresentar. Eu sou o Silas, eu sou membro da Comunidade Católica Levante, atuo no Ministério de Pregação, sou esposo da Jéssica, pai do Luca, do Enzo, da Laurinha, irmão da Pâmela. Lá em casa nós é ativo, irmão. Nós faz o que Deus manda, nós vamos procriar o mundo. Amém? Então tá bom. E quando eu vinha para esta passagem, ele me dizia assim: você era o improvável, mas ainda bem que eu olhei dentro do teu barco. E hoje eu olho para você e falo assim: irmã, você era o improvável, mas ele olhou dentro do teu barco. E esse barco chamado coração, que cabe muita coisa, Deus tem habitado. E nunca deixe que ninguém fale que você é indigno, ou que você é algo impossível de se acontecer. Que o nosso Deus é o Deus das possibilidades. Amém? Pega a tua palavra aí agora, então, em Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 10. Amém ou misericórdia? Amém? Antes de ler, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você quis tentar mais uma vez? Já deu errado ontem, deu errado anteontem, vem dando errado sempre, não vem, irmão? Vem dando errado sempre, sempre. E por que você quis tentar só mais uma vez? Por quê? Porque quando Deus te olha, e Ele te olha assim, como eu estou olhando para você, e Ele fala assim: tenta só mais uma vez. A última vez. Mas desta vez, você vai tentar comigo. Amém? Dessa vez, você vai tentar com o cara, com o carpinteiro. Ele é o dono da parada toda. Se você tentar com ele, não vai dar errado. É um segredo que nós vamos contar aqui agora, tá bom? Se você tentar com ele, não tem como dar errado. Amém? Então vamos lá. Pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genesaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus estava onde? Possivelmente na praia. A praia, ela é o limite entre a terra firme e o mar. E ele estava no limite. Porque para mudar a sua vida, ele faz você chegar no limite. Porque é no limite que você tira as suas defesas. E ele olha para você e fala assim: agora é eu e você. Agora somos nós dois. Você é meu e não escapa. Continuando. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago. Quantas barcas ele está vendo? Por que ele escolhe uma? Tinha duas. Na sua vida sempre foi você e mais um. E muitas vezes você falou assim: Senhor, por que você não me escolheu? Senhor, por que não fui eu? Senhor, por que não foi meu barco? Sempre vai ter dois barcos. Mas pode ter certeza, se você for merecedor, ele vai pisar no seu barco. Pois os pescadores haviam descido delas para consertar as suas redes. Em Marcos fala
que os pescadores tinham descido para lavar a sua rede. Ele precisava lavar as redes. Na pesca, quando alguém lava as redes, ele está dizendo assim, ó, chega, por hoje acabou. E eu não vou tentar novamente. Quando eu lavo as minhas redes, é sinal que eu já fiz o meu trabalho. Mas todas as vezes que você achar que está lavando as tuas redes para finalizar, Deus vai te dizer assim, vamos tentar mais uma vez. Porque o fim é dele. Não cabe a você decidir. Nunca coube. É que você acha que você pode tomar as rédeas da sua vida. E quando Pedro estava lá lavando as suas redes, ele estava dizendo para o mundo e para si mesmo, chega, eu não vou tentar de novo. Para mim já deu. Para mim, chega. Subiu uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava na barca. Vamos fazer um raciocínio. Eu, Silas, eu estou aqui falando com vocês, pregando a palavra de Deus para vocês. O porquê que Deus subiu na barca? Ele estava ali. Ele estava falando, as pessoas estavam ouvindo, estavam comprimindo ele. Por que que ele tem que pisar na barca? Por quê, Gal? Porque a sua pesca só vai ser efetiva quando o dono do mar pisar no teu barco. Enquanto você não colocar Jesus para dentro do teu coração, ele não vai ser capaz de pescar ninguém. Ele não vai ser capaz de armazenar ninguém. E ele precisa pisar no barco de Simão Pedro para dizer assim, ó, eu estou aqui. Eu estou aqui. Aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem... Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Faze-te ao largo, no grego antigo, ele quer dizer o quê? Afasta-se um pouco mais e volte a pescar. Porque onde você está é raso demais. Deus não cabe no raso do teu coração. Nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Pensa Simão. Vamos colocar aqui, ó, como se Simão Pedro estivesse aqui. Ele era um dos grandes pescadores da localidade. Ele era dono do barco. Antigamente, quando você era dono do barco, você era o cara da pescaria. Você sabia onde o peixe está. Você sabia como fazer para fisgar o peixe. Você era, com perdão da palavra, o fodão. É isso que você era. Só que Simão Pedro tinha pescado a noite inteira. Quantas vezes, irmãos, a gente não anda por caminhos que não são dele, por caminhos que são nossos, e a gente quer viver o extraordinário de Deus por esses caminhos, com as nossas forças, do nosso jeito, e a gente se acha autossuficiente, o grande e o bastante, para dizer assim, eu posso sem ele, eu sou bom sem ele. E quando Simão volta sem nada, é como se ele tivesse desaprendido a pescar. É como se nada mais funcionasse. E a última chance que ele se deu, não deu mais. Acabou, está finalizado. Não tem mais jeito. Simão respondeu-lhe, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Eles ficaram uma noite inteira e não pescaram nada. Pensa você. Você tentou por várias vezes.
por vários dias, vários momentos. É um namorado que não deu certo, é um emprego que não deu certo, é a vida que não está dando certo. E aí chega a palavra de Deus e fala assim: irmã, você precisa tentar só mais uma vez. Mas agora é comigo. Agora eu estou dentro do teu barco, eu pisei nele. Ali é Jesus dando um recado singular a Pedro, dizendo assim: eu toquei os pés do seu barco. Este barco é solo santo agora, porque eu estou nele. Só que Pedro é marrento, é brigão. Pedro não gosta. Ele é turrão, ele é o Silas, que quer ir com força nas coisas de Deus e do jeito dele, na hora dele. E não é assim que funciona. O seu tempo e o tempo de Deus são coisas diferentes. Os relógios não batem. O horário que é no seu não é no dele. Entenda isso. Ou você aceita, ou você vai lutar o resto da sua vida uma batalha que não tem como ganhar. Só que Pedro ainda fala. Sabe aquilo que a gente é turrão? A gente é infeliz nas decisões, mas no fundo a gente sabe quem é ele. E Pedro fala: mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Porque você está falando. Muitas vezes a gente joga a responsabilidade para o outro porque a gente está cansado de lutar. E a gente fala assim, ó, você está pedindo. No casamento é assim. Muitas vezes eu quero dizer que a minha esposa está errada, aí eu quero fazer as coisas para provar que ela está errada, não para dar certo. E vice-versa. Eu quero fazer pelas minhas vontades, pela minha força. Mas no fundo, eu quero que dê errado, para provar para o outro que ele também estava errado. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Será que se você fizer o que Deus está pedindo para você fazer, existe outro caminho a não ser a vitória? Pensa, Pedro. Afasta o barco, vamos jogar a rede. O cara lá falou. O cara disse. E ele joga a rede. E ele lança a rede. E ao lançar a rede, ele fala: eu acredito em você. Eu creio que você é o Deus do impossível. Eu creio que você vai fazer grandes milagres na minha vida. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viesse ajudar. Quando Pedro lança a rede, e o barco quase tomba, automaticamente na cabeça dele ele fala assim: é o Messias. Ele controla o peixe do mar. Ele controla as minhas decisões e o meu barco. Olha que triste que eu vou te dizer. Nunca foi seu. Sempre foi dele. Você é um marujo lá dentro. Mas o barco e o capitão sempre foi ele. E na hora que ele lança essa rede e ele vê os peixes, o coração dele se alegra. Pense agora. Jesus aqui, lançando a rede em vocês. O que uma rede faz, irmão? Pega peixe. Alguém falou lá. Só que antes de pegar o peixe, ela junta o peixe. Tô certo, Gabriel? Antes de você ser pego, você vai ser juntado.
aos loucos iguais a você. Porque o coração de Deus, ele é interligado ao nosso. E quando ele é interligado, ele me une a você, irmão. E a gente nunca se viu. Mas eu sei que você tem um propósito com a palavra de Deus. Você precisa viver o extraordinário de Deus. E é por isso que ele te trouxe até aqui. Não é à toa. Você veio aqui hoje com um grande propósito. E você vai descobrir isso daí. Amém, irmão? Amém. E quando isso se junta, se conecta, a gente não consegue mais soltar. Quando Jesus me pegou lá, quando ele lançou a rede em mim, e eu tentei fugir, não dava mais. Não tinha mais como. E o que ele ensina na palavra? Quando você recebe um grande milagre, você precisa compartilhar. Porque senão o seu barco afunda. Quando você recebe uma graça muito grande, você precisa dividir essa graça. Porque senão seu barco, fala bem alto, afunda. E barco afundado não é bom para ninguém. Amém? Depois que você lança a rede, você junta os peixes e você traz para dentro do teu barco, você começa a separação. Os peixes precisam ser separados. Porque existe peixe bom e nem tão bom assim para a nossa pescaria. O que você quer ser hoje? Um peixe bom ou um peixe que nós vamos devolver ao mar? Ou um peixe que Jesus vai devolver ao mar? Quando você não compartilha, quando você não divide a bênção, a graça, você se torna egoísta. E o teu barco vai afundar. Não vai sobreviver. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Nós vamos aqui, ó. Esse carinha aqui é uma grande arma que nós temos quando alguém fala algo sobre a nossa igreja, sobre a nossa religião. E nós precisamos conhecer, porque com base nele, nós teremos respostas para muitas coisas da Bíblia. Amém? E eu vou lá no Catecismo, no parágrafo 208, e ele vai dizer assim, ó: diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre uma pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira a sandália e cobre o rosto frente à santidade divina. Diante da glória de Deus, 3 vezes santo, Isaías exclama: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Diante dos sinais divinos que Jesus faz, Pedro exclama: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. No entanto, porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. Aí a gente volta para a palavra. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Palavras da salvação. Dá um beijo na tua palavra.
Quando eu estava lendo essa palavra, ela demorou um pouco para que ela falasse comigo. Porque a palavra, ela fala com o pregador. Ela escolhe o rumo da pregação. Ela fala se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Se eu vou parar ou se eu vou continuar. Antes de falar com vocês, a palavra precisa muito falar comigo. E nas minhas dúvidas, surgiu uma frase de São Pio. E ele dizia assim: tenha Jesus Cristo em seu coração, e todas as cruzes do mundo parecerão rosas. E aí me levou a Santa Gema. Olha que coisa de louco. Quem te matou, Jesus? Pergunta Gema. E Jesus responde: foi o amor. E eu te pergunto: quem te matou, Glauco? Foi o amor. É esse amor que invade a gente não consegue mais voltar para trás. A gente não consegue mais olhar o antigo homem e se acomodar com ele. Há muito tempo atrás, eu fui jogador de futebol. Era o sonho da minha vida. Minha irmã sabe disso, minha esposa também. E quando eu cheguei para jogar futebol, a gente foi fazer um teste, eram muitos garotos e muita gente. Eu era o impossível ali dentro. Eu era o improvável lá dentro. E nós começamos com 120 crianças, adolescentes ali, que era para disputar a Taça São Paulo. E aí eu falei: Senhor, é a chance da minha vida. Se eu desistir agora, não vai ter valido a pena ter sonhado lá atrás. E eu fiquei entre os 60, entre os 50, entre os 40. Aí começou a ficar sério. No primeiro peneirão que eu fiz, foi eu e um amigo meu. Por isso que vocês estão em 2. E eu lembrei dessa história porque nós fomos em 2 para lá. Ele era mais habilidoso que eu, mais craque que eu, mais inteligente que eu, chutava com as 2 pernas, a esquerda minha mal e mal sub-ônibus. Ele era tudo a mais que eu. E um belo dia o treinador chegou, pegou uma folha e anotou o nome dele. Ah, meu Deus do céu. Olha, para mim foi o fim. Eu falei: por que pegou o nome dele e não pegou o meu? Ele vai ficar e eu vou embora. Aí liguei pro meu pai. Meu pai falou assim, a gente não tinha telefone na época lá, era muito pobre. Aí ele foi atender, tinha um correio na época lá. Ele foi lá e ele falou assim: tá tudo bem, cara. Aí eu falei assim: mas pai, se Deus me mandar embora agora, tudo que a minha mãe falou quando eu saí, que ela falou que eu não iria dar certo. Porque o sonho dela não era esse. Tá tudo bem também. Aí eu falei: mas nós não vamos dar certo. Nós 2 sonhamos isso aqui. É sonho nosso. Aí ele falou assim: não tem problema, cara. Tá tudo bem. Você tentou. E eu fui embora, comecei a arrumar minha mala. E eu confiava em Deus. Só que confiar é difícil. É mais difícil que entregar. E é diferente. E eu estava lá arrumando a minha mala, deixei tudo pronta. Aí o meu amigo chegou, a gente ficava no mesmo quarto. E ele falou: ô, o que você está fazendo? Eu falei: ah, cara, eu estou arrumando a minha mala. Porque eu acho que ele vai me dispensar hoje. E aí passou o dia, na manhã seguinte, o treinador chegou e falou assim... E eu passei a noite inteira chorando, tá? Aí ele olhou para todo mundo e falou assim: quem eu peguei o nome está dispensado. O restante vamos pro ônibus que nós vamos treinar. Aí eu: opa! É eu? Ele não pegou meu nome, Deus do céu, por que eu pedi para o Senhor colocar meu nome naquele papel? Quantas vezes na vida de vocês querem viver os sonhos que é de outra pessoa? Quantas vezes na vida de vocês querem viver a vida do outro? Você é a coisa mais sagrada que Deus criou.
Não existe nada, nem ninguém igual a você, Paulinho. Você é único. Se você tiver um irmão gêmeo, Dona Vera tem filhos gêmeos, né, Dona Vera? Eles não são iguais. Cada um é cada um. E por que a gente vive na ânsia de falar assim, ô Dri, por que o carisma não veio em mim? Por que eu não canto igual a Manu? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o que Deus tem para a sua vida é maior do que qualquer coisa que você já viveu. Mas para viver o extraordinário de Deus, é preciso se entregar de uma forma onde não haja limitação. E essa entrega, ela só acontece quando você está no limite para desistir. Quando você está no limite de não aguentar mais. Porque ali não tem mais barreira. Ali não tem mais jeito. Ali é você e Deus e ninguém mais. Pensa Pedro. Quando Pedro pesca, ele se ajoelha aos pés de Jesus. E ele fala que não é digno. Mas Jesus é tão caridoso que fala para ele: você será pescador de homens. O que Deus fez na minha vida quando não deu certo o futebol, quando eu achei que tinha acabado, eu me tornei um pecador. E um pecador com grau maiúsculo. Só que Deus, eu falei isso com a Adriana, com um S, um único S, Ele mudou a minha trajetória. Ele me pegou do avesso e acrescentou um S na minha vida. E não é o S de Silas. Ele me tirou de pecador para pescador. Com um S, Ele mudou a minha trajetória. Um único S. Eu fui no encontro da RCC, antes, foi quando eu recebi o meu chamado, a minha esposa que me levou, e eu senti no meu coração que aquilo era para mim. E quando eu vi Deus trabalhando na vida das pessoas, eu queria que Ele trabalhasse na minha também. Eu falei, eu quero viver isso aí. Eu vi um amigo meu que se tornou amigo depois pregando, e ele falava com tanto amor, com tanta paixão, que ele era um ex-drogado, e Jesus mudou a vida dele. Eu falei, eu quero isso para mim. E um belo dia eu fui no encontro, e eu estava triste, desanimado, a gente vivia coisas difíceis, e alguém se levantou e começou a orar em línguas. Eu não sei se você ora em línguas, se não ora, deveria. E essa pessoa começou a orar em línguas e eu comecei a interpretar aquilo. E eu não entendia. Eu falava, meu Deus, mas eu nem sou digno, tem um monte de gente que fala em línguas, por que eu vou? E conforme a pessoa falava, era traduzido para mim, porque eu sou burro para entender aquela linguagem. Tem que ser traduzida, senão eu não vou conseguir. E era traduzido aquilo. E a pessoa se levantou lá no fundo, e ela me chamou pelo nome. Ela disse assim, ó, Silas, olarabará, chorilabará. Aí eu sentado igual você, irmão. Falei, e agora? Aí a pessoa falou, levanta. Existe uma profecia para a sua vida. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu estava sozinho, o chamado às vezes ele é unitário. É difícil, mas é. E quando eu me levantei, ele disse assim, ó, Gorete. Ele nunca tinha visto a gente, a Gorete era minha coordenadora. E ele disse, proclama para ele o que ele será. Igreja, cala-se, aquieta-se. Existe um novo aqui. E eu tinha muito medo. E ela olhou para mim, ela veio de encontro, me levantou, pegou na minha mão. E ele falou, fala no microfone. E ela olhou dentro dos meus olhos. E ela falou assim, ó, você quis ser jogador de futebol. Você quis andar pelo mundo.
Você quis fazer várias outras coisas, mas Deus fala a você: a partir de hoje, você será pescador de homens. Ela olhou para mim e falou que eu iria ser pescador de homens. E a profecia, eu escrevi na minha Bíblia, tem até hoje aqui, já faz 12 anos, e ela está aqui. O que você quer dizer com isso, Silas? Que existe uma profecia para a sua vida. Não estraga o projeto que Deus fez para você. Ele pensou, ele estudou, ele trabalhou em você. Ele te deu limitações, mas também propósito. O que ele te deu, Gal? Uma nova chance de sair da onde? Do quarto que você estava. Ele foi lá te buscar. E ele olhou dentro dos seus olhos e falou assim: você é importante aqui. Mas, Senhor, eu não consigo falar. E ele falou: mas você faz várias outras coisas. O Senhor foi lá, buscou o Mateus, porque quando a gente ficava lá na casa da Adriana, a minha oração era para que ele saísse do quarto. E ele ficava acanhado dentro do quarto dele, e a gente louvando e agradecendo. E Deus foi lá, tirou ele da caverna dele. Tirou do sepulcro dele e falou assim: ó, Mateus, saia para fora. Tem vida aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O contrário do caminho é o atalho. O contrário da vida é a morte. E o contrário da verdade é a mentira. Não queira ser uma mentira na vida do outro. E de antemão, eu preciso me pedir desculpa. Porque se você não viu Deus através de mim, não foi você que enxergou errado. Foi eu que não mostrei. Eu que escondi. Fala pro teu irmão aí, ó, irmão. Abre a boca, irmão. Fala, irmão. Se você não viu Deus em mim, o pecado é meu. Porque não foi você que não viu. Foi eu que não te mostrei. Nós vivemos em uma comunidade católica. E eu gostaria que Deus um dia, Ele colocasse balãozinhos assim na minha cabeça. Para que as pessoas entendessem o quanto eu amo aqui. O quanto eu amo estar aqui. O quanto isso é sagrado para mim. O quanto falar com vocês é a maior dádiva que Deus me deu. Aqui, eu esqueço que eu sou pecador. Aqui, eu me torno pescador. Com todas as indiferenças. O Levante, ele é um lugar para chamar de casa. E essa casa tem sido lar para muita gente. Não é mais o quarto da Glau, é a casa da Glau. Não é mais o quarto do Mateus, é a casa do Mateus. Não é mais o esconderijo do Silas, é a casa do Silas. Não é mais a depressão da Manu, é a casa da Manu. E aqui é cheio de gente imperfeita, que se junta para fazer o perfeito de Deus. E quando você achar um lugar para chamar de casa, para viver o perfeito de Deus com as suas imperfeições, você deve fincar a bandeira. Aqui nós vemos milagres acontecendo. Nós vemos profecias acontecendo. Nós vemos Deus agindo. E um dia que eu entrei aqui, que não tinha nada aqui, e a gente veio para ver aquela parede, estava eu e meu irmão William ali. E nós olhamos na hora que nós entramos, e a gente ficou uns 2 minutos. Ninguém falou nada. É um negócio maluco. Ninguém falou nada. A gente olhou, ficou.
Aí eu fui entrar, ele segurou a minha mão. Aí ele falou assim, vamos orar, irmão? Eu falei, vamos. E nós vimos a mesma coisa. Tudo que está aqui, Deus revelou para a gente na hora que a gente estava entrando ali. Nós vimos as cadeiras que seriam pretas, e depois a Adriana confirmou. Nós vimos esse lugar cheio de gente, e Jesus confirmou. Nós vimos vidas sendo mudadas aqui, e Jesus confirmou. E quando eu desisti, Jesus confirmou. O nosso logo é uma pessoa levantando a outra. Por muitas e muitas vezes eu achei que eu era a pessoa que estava levantando, mas era o levante que me levantava. Eu era o cara caído. Você já se sentiu caído? Você já viveu o extraordinário de Deus? Que você não consegue falar, agir, pensar, que é algo que pulsa em você. Quando eu falo levante, é como se o meu coração ele ficasse assim, ó. Parece coisa de louco. É o pulsar, é o bater, é as batidas do coração de Deus que eu sinto batendo no meu coração também. Levanta um pouquinho, irmão.